será que lanches saudáveis são realmente caros? Tenho a impressão que eu falo muito sobre isso. Toda hora eu tô falando sobre isso. Mas ao mesmo tempo que eu tenho a impressão que eu tô sempre falando isso e reforçando, parece que cada vez mais as pessoas têm essa visão e vêm com essa pergunta, sabe? Ai, mas isso é caro. Ai, mas isso é caro. Ai, mas como que eu faço? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu quero te mostrar, eu quero que tu saia daqui enxergando que ter lanches saudáveis não é caro, mas talvez é a maneira como tu tá percebendo os teus lanches saudáveis aí que tá fazendo tudo isso parecer caro pra ti. Eu lembro que lá atrás, no tempo da minha adolescência, assim, que eu já gostava de me alimentar bem, eu ia pra academia e tudo mais, eu era menor aprendiz, né? Então eu morava com os meus pais, não tinha muito com o que me preocupar. O salário de menor aprendiz que eu recebia, eu usava para ir na minha academia, para comprar essas comidinhas saudáveis, lanchinhos saudáveis, assim. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu morava aí no Brasil era ir em lojas de produtos a granel. Essas lojas que tu compra castanhas, produtos naturais, assim, sabe? Eu adorava comprar lanchinhos nessas lojinhas assim, sabe? Então eu gostava de comprar o chips de batata doce, chips de aipim. Tinha um biscoito que vende aqui na Austrália também, de uma marca que eu não sei falar, mas é uma marca alemã, eu acho. O nome eu acho que é alemão. E essa marca, ela é especializada em produtos gluten-free, sem glúten, no caso, né? Sem lactose, sem açúcar. E ela vende, assim, bastante biscoitos, snacks, lanchinhos, assim, nessa pegada, assim, tipo, sem açúcar, sem lactose, nananã. E aí eu ficava, tipo, sempre com essa ideia também. Nossa, mas ter lanche, ter snack é muito difícil, é muito caro. Não tem como manter essa minha. Não tem como manter isso, sabe? Por quê? Por que que eu tinha essa visão? Porque, na verdade, eu tava complicando as coisas. E eu acho que é muito isso que a gente traz essa crença de que ter lanches saudáveis são caros. Ou porque a gente tá complicando os nossos lanches, a gente tá fazendo de uma coisa que é para ser prática, que é para ser coisas que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa casa, não é? Para, nossa, decidir agora que eu vou começar a me alimentar melhor, a ter melhores lanches ali, lanches mais saudáveis e práticos para o meu dia a dia. Vou ter que ir lá comprar um monte de coisa. Não! A ideia é justamente o contrário. É olhar para nossa casa, é ir na nossa despensa, é ir na nossa cozinha e olhar para tudo que a gente já tem em casa e perceber o que de opções saudáveis eu posso criar a partir do que eu tenho na minha casa. Isso é ter lanches saudáveis, sabe? Começar devagarinho e aos poucos e mudando a tua despensa. Se tu é uma pessoa que ainda não tem o hábito de se alimentar saudável, não tem o hábito de ter ali lanches saudáveis e nutritivos no teu dia a dia, ir percebendo, bah, eu posso trocar esse pão aqui que é um pão branco por um pão integral, ou que é um pão branco de sanduíche lá do mercado por um pão de fermentação natural da padaria mais próxima, ou até mesmo do mercado, se ele vender, entende? E aí é que entra a outra questão, a outra visão. Falei para vocês de ter a visão de que a gente está complicando demais, por isso que a gente acha que ter lanches saudáveis é caro, porque a gente está ali olhando para tudo isso e pensando que eu tenho que sair comprar correndo, comprar um monte de coisa, né? Que ter lanches saudáveis é comprar o biscoito gluten free, o biscoito sem açúcar, o pão sem glúten, essas coisas todas. E na verdade isso é uma complicação que a gente está fazendo. Ou então a gente não tá percebendo o valor que talvez trocar ali o pão que a gente compra de sanduíche toda semana no mercado por um pão de fermentação natural que tem talvez um valor um pouco maior, né? É um valor um pouco mais caro, mas qual é o benefício disso tudo, né? Quanto esse pão vai me durar? Porque, gente, eu tenho certeza absoluta. Faz esse teste aí na tua casa. Compra um pão fatiado, normal do mercado, e compra um pão de fermentação natural. Come ali
come ali aquele pão teu normal do mercado e depois come ali a fatia do pão de fermentação natural. Percebe a diferença desses dois pães. Falei errado. Percebe a diferença, como o pão ali de fermentação natural, ele vai te dar aquela sensação de te deixar mais cheio, de te deixar mais saciado, sabe? Então, é um pão que talvez tu vai pagar um pouco mais, mas é um pão que também vai te durar mais, sabe? E, de novo, se às vezes vai empatar ali, vai dar o mesmo, é tu olhar para o valor que isso tem e não para o preço, né? Essa é a diferença gigante entre preço e valor. Né? Aqui em casa, pra gente tem valor comprar um pão que seja de melhor qualidade, porque a gente sabe que a gente está se nutrindo de maneira melhor, a gente sabe dos benefícios que tudo isso está trazendo pra gente, né? Para nossa saúde no longo prazo, para nossa digestão, para nossa energia. Um pão de fermentação natural, um pão integral, um pão de boa qualidade, ele vai cair muito melhor no nosso organismo, principalmente na nossa digestão. A gente não vai sentir aquela azia, aquela queimação, a gente vai se sentir mais... não vai se sentir super cheio no sentido de estar inchado e não no sentido de estar saciado, sabe? Tem muita diferença. Então, essas coisas que eu quero que tu comece a pensar hoje em dia, quando tu for preparar os teus lanches saudáveis, olhar com um novo olhar. Ter lanches saudáveis não é caro.